Olá, eu sou o Renan Botelho e este é mais um vídeo do canal. Antes de começar, eu queria compartilhar com vocês um drama da minha vida, que eu tentei gravar esse vídeo, essa é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo. As outras duas, por obra do acaso, o meu microfone não está funcionando. E aí, depois de muito quebra-cabeça e tudo mais, a gente descobriu que, na verdade, ele tem uma bateria interna e essa bateria provavelmente acabou. Então, hoje eu estou de lapela, espero que não dê para aparecer. Também, se der, tá aqui. Não sei como é que vai ficar o som desse, se ficar muito ruim, diferente do outro. Prometo que eu vou tentar resolver, mas não para a próxima semana, porque eu tô sem frente. Então, a ideia é gravar 3 vídeos hoje, nessa noite, de quinta-feira, um dia antes da estreia do programa. Se vocês me seguissem nas redes sociais, @BotelhoRenan, eu já vocês lá vão sabendo disso, porque eu coloquei o meu drama no Twitter. Enfim, vamos lá. Esse é o primeiro vídeo sobre o teatro no período do Império e da República e do Império Romano, na verdade. Nós dividimos o vídeo em 4. Nós vamos falar ao longo das próximas semanas. O primeiro vídeo, o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o início, a formação da República de Roma e o Ludicenic. Daqui a 15 dias nós vamos falar sobre a comédia romana. Depois falaremos sobre a edificação romana, que Roma foi importantíssima para a mudança arquitetônica do teatro e também de outras formas de entretenimento. E por fim nós vamos chegar no teatro do período bizantino. Eu terei que dividir o período bizantino em 2, porque tem bastante coisa para falar, mas isso não é uma certeza. Antes de começar nada, vamos direto pro vídeo e lá no final eu tenho um recadinho para vocês. Então, assiste até o fim, em forma de engajamento, né? Assim que funciona, tô começando a aprender. Primeiro de tudo, a gente precisa entender como se forma Roma, como se forma esse império que durou que durou mais de 1000 anos, que começou lá em 753 a.C., mas que na verdade se tornou como República de Roma em 510 a.C. e foi até 530 depois de Cristo, por muitos e muitos anos, centenas de anos, vários séculos foram percorridos com o Império Romano. Vocês podem ver, esse brasão tem as siglas SPQR. SPQR, que significa Senatus e Populus que Roma. Senado e povo de Roma. A República Romana ela tem uma característica muito importante. Tudo é pensado para a República. Tudo é pensado para aquela região. Tudo é pensado para aquele povo. A res pública, para a coisa pública. Daí que vem a palavra etimologicamente. República vem de res pública, coisa pública, certo? Como surge Roma? Roma surge antes de Roma surgir. E eu não vou contar a história de 2 crianças mamando na teta de uma loba. Isso vocês já devem saber, não vem ao caso. Os etruscos eram um povo extremamente militarizado que habitava a região da Itália, onde hoje é a Itália. E em 753 a.C. eles conquistam o território onde é Roma, conquistam o território romano. E lá eles fundam a monarquia etrusca. Eles tinham aspirações de ser um império, mas não chegaram a ser, eram apenas uma monarquia. A monarquia etrusca foi fundada então em 753 a.C. e ela expande o território de Roma até o ano de 509 a.C. Então, durou bastante tempo, aí, quase 150 anos, é isso? 250 anos. 250 anos, um pouco menos de 250 anos. E ela era dividida em castas, né? Onde você tinha, no ponto mais alto, o rei, que era soberano. Abaixo do rei estavam os patrícios. Os patrícios eram os donos de terra, eram os donos de território. E esses patrícios também tinham altos cargos militares e dentro do Senado, porque a sociedade etrusca também fundou e formou o seu Senado. De lá saíam as decisões para
as províncias, para as cidades e aquelas regiões todas, né? Cada patrício comandava uma área e ele era um senador dentro da sociedade etrusca. Depois, claro, existiam os plebeus e os escravos, por obséquio, né? Isso se desenvolve ao longo desses 250 anos, até que em 509, a República Romana é fundada quando os patrícios derrubam o rei, e os patrícios olham para si e falam: ok, não queremos mais um líder, nós somos os líderes de nós mesmos. Não sei se vocês falaram isso, estou imaginando aqui da minha alta quarentena. Eles tornam o Senado a função mais importante da República. É do Senado que saem todas as leis, é do Senado em que se discute os rumos em que a República vai seguir. Tá bom, mas e o teatro? Você deve estar me perguntando. Bom, existiam manifestações religiosas e que tinham um tom, uma pegada teatral, tal como na Grécia. Mas o que acontece é, pelo fato de Roma, né, depois de 509, com o surgimento, Roma vai expandir o seu território. E ela expande de uma forma colossal. Como vocês podem ver neste GIF que está aparecendo aqui em cima, nós estamos vendo a expansão territorial do Império Romano, da República e Império Romano. São dois períodos que depois de República ela torna-se Império Romano, né, com os imperadores e tudo mais. Isso é para outra coisa, vocês vão ver em outro canal, né, no canal da História mesmo, que não nos cabe, não nos compete falar, não tenho capacidade para falar sobre isso. Mas nós estamos vendo o desenvolvimento, então, de 510 a.C. até 530 depois de Cristo. Período gigantesco de anos. Por isso que o teatro romano é tão importante para o teatro, porque ele é importante para a história. Foi um movimento importantíssimo para a história. Se foi um movimento importantíssimo para a história, é um movimento importante para o teatro, como nós veremos ao longo dos próximos vídeos, falando sobre coisas futuras. Quando um movimento é importante, quando há um marco na sociedade, quando há uma contaminação na sociedade, isso contamina o teatro. Inclusive, fica aqui, vou colocar no card a indicação para o vídeo da entrevista com a Hamilton, que a gente fala um pouquinho sobre os períodos de crise do teatro e tudo mais. Nós ainda vamos falar mais sobre isso nos vídeos de história, mas seguimos, para eu não me perder. Então Roma conquistava territórios, basicamente. A República Romana e o Império Romano conquistavam territórios. E utilizavam, então, desse movimento artístico, dessa forma de teatro, chamada Ludus Scenic. O Ludus Scenic eram os jogos cênicos. Pequenos espetáculos de mímese com trapezistas, com saltimbancos, dançarinos, acrobatas, malabaristas, e eles utilizavam, como tudo era para Roma, pensado para a República, utilizavam essa manifestação, essa forma de show de variedade, por assim dizer, para mostrar aos povos conquistados ao longo dos séculos o que era Roma, quem eram os romanos, por que era tão bom ser de Roma. Claro que não tinha apenas essa função, né, eram utilizados também como forma de entretenimento, porque a República Romana pensou o teatro como forma de entretenimento. Pão e circo, panis et circens. Vocês já ouviram essa expressão com toda certeza em algum momento da vida de vocês. Era pensado para entreter o povo. O teatro era uma forma de entretenimento diferente da Grécia. Nós vamos falar mais sobre isso lá na frente. Mas é importante pensar isso. Então, se era uma forma de entretenimento, era também uma forma de divertir. E a melhor maneira de fazer isso era através dos ludus scenics. Que período isso acontece? Acabei não falando um pouco sobre isso. Bom, com a expansão romana, Roma vai chegar a invadir a Grécia. Então isso acontece antes da invasão romana ao território grego. Nós estamos falando aí de um período em que, enquanto os ludus scenics estavam acontecendo, Aristóteles, lá na Grécia, estava pensando a sua poética
e sistematizando a tragédia, por exemplo. Então, historicamente, estamos no mesmo período. Enquanto o teatro grego está efervescente, os festivais de tragédia estão acontecendo, Roma está começando, engatinhando ainda nessa questão do ludicênico, desenvolvendo os ludicênicos. Então, essa é uma forma de produção de teatro que vai tomar um outro caminho, um outro rumo na história, na linha contínua. Porque Roma tem um movimento interessante, eu defendo essa ideia de o fato dela conquistar muito território, dela expandir muito território e conseguir se manter dessa forma, é porque ela consegue absorver a cultura dos lugares em que ela invadia. Não existia uma imposição, claro, existia um filtro romano, um filtro da República e tudo mais, mas não existia uma imposição e uma negação da cultura a ser tomada, da cultura que foi tomada. E isso é fundamental para o teatro, porque quando Roma chega à Grécia e encontra lá um berço totalmente encaminhado de textos, dramaturgia, tragédias, comédias, espetáculos artísticos, grandes monumentos, construções, aquilo é uma forma... aquilo é encontrar ouro para os romanos. Tanto é que os deuses romanos são os deuses gregos, com outros nomes, né? A gente deixa de ter Dionísio e passa a ter Baco, por exemplo, né? A adaptação do grego para o romano dos nomes. É uma absorção de cultura. Os militares, os soldados romanos, depois de pilharem e invadirem um determinado local, eles realizavam uma celebração religiosa chamada Evocatio, que eles evocavam a presença dos deuses daquele local para convidar esses deuses a irem viver em Roma, porque em Roma é que seriam construídos os grandes templos. É em Roma que nós vamos ter as edificações romanas até hoje, mas é em Roma que nós temos os grandes templos. Ao longo da Itália inteira você tem templos para deuses gregos, para deuses romanos, porque eles convocam esses deuses. Quando eles chegam no lugar, eles convocam e falam: venham para Roma, lá é bom, entendeu? É em Roma que as coisas vão acontecer, é em Roma que vai ser bacana, nós vamos construir um templo gigantesco para você em Roma. Venha para lá, largue aqui, saia desse seu templo e venha para o nosso templo. Um pouco prepotente? Um pouco prepotente. Se funcionava? Não sei, mas talvez funcionou, porque o Império Romano durou de 510 a.C. a 530 depois de Cristo, claro, passando por altos e baixos. Tivemos uma divisão, queda de Constantinopla, tem muita coisa histórica para falar, mas é um império que se sustentou por milhares e milhares de anos, por centenas e centenas de anos, na verdade, milhares não, né? Por centenas e centenas de anos. Então, este é o grande momento histórico que vai, inclusive, nós vamos falar no próximo vídeo de história, nós vamos falar sobre a comédia romana, e na comédia romana nós vamos ver como é importante o trabalho desses artistas, dos autores de comédia, para a dramaturgia futura. É em Roma que Molière vai encontrar suas obras, é em Roma que Shakespeare vai encontrar suas obras. Eu vou falar mais detalhadamente sobre isso no próximo vídeo, é claro, mas é importante ressaltar o quão importante é falar sobre Roma, principalmente das questões de edificações cênicas. Também vou falar nas próximas semanas sobre isso. E claro, o período bizantino, que é muito rico, pouca gente fala sobre ele, é muito rico, tem muita coisa acontecendo, uma modificação da estrutura de como o teatro é feito naquele período, que é o berço também do teatro medieval, né? E aí isso é papo mais para frente. O que eu queria dizer no final, no que eu falei no começo do vídeo, eu queria dizer o seguinte: os vídeos de história estão super encaminhados, a gente tem roteiros prontos para gravar vários vídeos. Só que eu queria alternar o conteúdo teórico com um conteúdo mais bacana. A repercussão da entrevista com o Hamilton foi muito legal. Vocês gostaram bastante também dos vídeos sobre os livros. Não sei se eu faço uma parte 3 dos livros,
Se eu convido mais pessoas para entrevistar, nós estamos passando por um momento de quarentena, então tudo é meio complicado nos juntar. Eu tenho grandes ideias para esse canal para depois. Eu quero fazer críticas de teatro, recomendar peças de teatro que estão em cartaz, convidar artistas e atores e dramaturgos e diretores de teatro para convidarem vocês para os espetáculos deles. Eu tenho vários projetos para esse canal. A gente está preso na quarentena, quebrou um pouco a nossa expectativa, mas existe. Então, por favor, utilizem a caixa de diálogo para comentar. Na semana passada eu coloquei uma pergunta, um quest lá no Instagram, recebi alguns comentários, estamos ponderando as ideias de vocês. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, @botelhorenan. Passa aqui, está aparecendo o arroba para vocês, pode me seguir lá. Eu tenho usado o Twitter direto para falar sobre várias coisas, não só sobre teatro. E também o Instagram, onde eu tenho postado, colocando alguns stories, inclusive o meu drama do vídeo sem áudio passou lá. Se você já me segue, você com certeza viu e riu da minha cara, porque eu também ri. E é isso, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar, assina o sininho para receber as notificações do canal. Tem vídeo toda sexta-feira às 10h30 da manhã. Mas ative o sininho, aí vocês recebem lá no balãozinho de vocês que tem vídeo novo. Não se perde, vocês seguem muito o canal. Deem força para esses canais que estão começando, como o meu. Me segue, compartilha, comentem aqui embaixo. Eu quero ouvir vocês. A gente está no momento em que eu tenho feito isso para matar a minha necessidade de produzir, de falar sobre teatro, mas também quero que isso seja algo que perdure, que dure muitos anos. Então eu gostaria muito de contar com vocês. Por favor, se inscrevam, curtam, compartilhem e me sigam nas redes sociais. Já falei tudo isso, né? Até a próxima semana. Tchau!